Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos então mais uma vez para tratarmos dessa ciência que é a terapia para o mundo. A terapia para o ser humano, a terapia para a sociedade e a terapia para o meio ambiente. Estamos todos doentes, mas a fonte dessa doença vem da psique do ser humano, do seu interior. Então, Dr. Kepp, vamos continuar com o seu... Vou mostrar novamente o gráfico para ver no A11 o que fala. A enfermidade psíquica é acreditar só naquilo que sabe. Só naquilo. Acreditar só o que o ser humano pensa. O indivíduo que acredita em si mesmo, que só acredita em si mesmo, a gente chama de megalômano. O que é um megalômano? É aquele indivíduo que acha que ele é o dono da verdade. Imaginem esses grandes ditadores da história, né? O que eles ocasionaram, né? Um Hitler, por exemplo, não? Barbaridade. Ainda pega, né, o povo alemão para matar os outros povos como se fossem heróis, né? Ou então o povo do Japão, né, para invadir a China, invadir os outros países, como se isso fosse um heroísmo. Então, a pessoa não pode ser eterna, ser dona do poder. Todo indivíduo que foi dono do poder muito tempo só fez trabalho assim contra o povo. Por quê? Porque ele passou a pensar que só ele sabia, só o que ele pensava era certo. É o chamado de megalomania, né? O indivíduo que não acredita em nada de fora. Olha, gente, tudo que é certo vem de fora, viu? 90% pelo menos. Se o indivíduo é um esquizoparanoide, né? Chamado paranoico, né? Se ele é um indivíduo assim, que ele acredita só nele, ele é um doente mental. Que ele, por exemplo, num país como o exemplo Estados Unidos, né? Questão da democracia, acreditar nas leis e não no indivíduo, como os grandes ditadores de outros países, né? Inclusive o Brasil, né? Teve Getúlio Vargas 15 anos, né? Uma ditadura ferrenha, né? E outros países também que tiveram pessoas que ficaram mais do que o tempo. Olha, na minha ideia, o indivíduo devia ter poder só por um ano. Mais do que um ano, ele já começa a pensar que ele é o tal, que ele sabe tudo. Ele entra na megalomania. Depois de um ano, sair. A Grécia, por exemplo, o período de ouro da Grécia Antiga foi quando os poderosos só ficavam 3 meses. Depois de 3 meses, entravam outro. Depois de 3 meses, outro. Porque se dá muita assim cancha para o indivíduo ficar mais assim do que o tempo necessário, 4 anos já é bastante, né? Já é, vamos dizer, suficiente. Se dá chance dele ficar muito tempo no poder,
é catástrofe na certa, né? Que aí ele começa a colocar ele como dono da verdade. De maneira que o que acontece muito é isso. É que o indivíduo que só acredita naquilo que pensa, ele acha que ele está certo, os outros não, é doente mental. O indivíduo que acha que os outros estão certos e ele não, ele está errado, esse é o indivíduo equilibrado. Então é bom que vocês pensem nisso, de que o equilíbrio vem quando o indivíduo obedece leis, né? Isso é interessante o doutor Rodrigo falar, porque as leis têm que ser assim, as leis por escrito, as leis corretas para os advogados usarem. Não como nos Estados Unidos, que o juiz lá resolve pela cabeça dele se o indivíduo está certo ou errado. Sabe que isso tem nos Estados Unidos? Que é o indivíduo que dá o veredicto final, né? Ele é que vai dizer se o indivíduo é criminoso ou não. Tá certo, doutor Rodrigo? Abra o jogo para nós. Existem essas duas formas, né, que nós sabemos. A forma que os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra também, eles preferem seguir essa forma de lei, que é uma lei tirada da ideia, dos usos, dos costumes, da cabeça do juiz, e não de uma verdadeira lei, essa que já foi escrita há muito tempo, né? Então, essa lei que tem que ser seguida, que é com base na razão e também com base na metafísica, na teologia, na ciência, que são as verdadeiras leis, e elas estão escritas. Ou os juízes seguem a própria cabeça. Então, quando o juiz segue a própria cabeça, como acontece muito, então ele está seguindo o quê? Ele está seguindo a própria emoção, está seguindo os seus próprios delírios, a sua própria ideia de justiça, e não aquilo como deve ser. E o que deve ser já está escrito. Eu escrevi um livro, veja, eu traduzi depois em português, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. Aqui é imitação de uma águia, né, caída no chão. A águia é o símbolo dos Estados Unidos. Olha, é interessante o seguinte, nós fomos lá no tempo do Reagan, né? Em 1984, fizemos o nosso escritório lá para atender os americanos. E foi nessa época que fizeram lá o Reagan lá com o pessoal, acho que era do Partido Republicano, fizeram o processo especulativo. E o que é especulação? É o indivíduo que coloca o dinheiro no banco para render juros. Então, eu sempre falo isso na televisão, no rádio. O indivíduo que tivesse, né, $500 mil, ele poderia viver o resto da vida sem trabalhar, viajando, se divertindo. Então, havia até um fato interessante. O indivíduo que não tinha esse dinheiro, $500 mil, ele emprestava do banco e punha para render nos outros setores que davam um juro mais alto. Então, do dinheiro do próprio banco, ele usava para render um bom resultado para ele, abandonar o trabalho. Agora, existe um fato interessante. Veja aqui, o que eu escrevi um livro,
trabalho e capital. Karl Marx escreveu O Capital, né? Ele queria dinheiro. Não sei se ele achava que tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, mas ele só estudava. E tem essa questão, né? Que uma grande parte das pessoas, como acontecia nos Estados Unidos, arranjava $500 mil e não precisava mais fazer nada. Mas a questão, gente, é que o que é saúde é ação. Se o indivíduo não está em ação, ele está doente. A pessoa doente é aquele que, olha, até na lei de Moisés, o 7º mandamento, assim, vamos dizer, que causa doença, é a preguiça, indivíduo que é preguiçoso, não faz nada. Esse afunda na doença. Então, vamos dizer que, olha, é interessante isso, que a preguiça, vamos dizer, vadiagem, que causa doença mental. É um pecado assim, mortal. Não é venial, é mortal. Então, é um fato muito interessante. Olha, o pecado mortal, né, são 7. E esse é um deles. E o pessoal fala como? Eu não preciso trabalhar, estou assim em pecado mortal, mas não é só a questão de pecado, como a teologia fala, é questão da doença. O indivíduo que não está em ação, ele para o corpo dele. Então, para o coração de funcionar. Então, em vez de a veia, né, chamada o coração, a veia, né, como é que é o nome dela? Aurículas. A aurícula, né? A aurícula esquerda recebe energia. Se não funciona a aurícula, se o indivíduo para, então não recebe energia escalar que vem de fora. Veja que coisa interessante, que essa união que a gente fez da medicina, né, da questão orgânica com a questão da física, mas é da energética. Até eu mudei o nome, não física, porque, olha, a questão da física que tira a energia da matéria, né? Até queria falar aqui com o César, tira da matéria. Olha, tira a energia da gasolina, a mesma energia elétrica, né? A energia elétrica ela vem de várias fontes materiais, Dr. Kepp. Seja da gasolina, através de geradores, seja através de combustíveis fósseis, de carvão, até da energia nuclear, do urânio, do tório. Tudo vem de elementos materiais. Ou da água, através das hidrelétricas. Então, para a gente obter energia elétrica, a gente está danificando, está extraindo da matéria ou danificando o meio ambiente, como no caso de criando um grande lago para poder extrair força da água, né? Então, essas ideias de carros elétricos não vai resolver nada. É absurdo. Porque os carros elétricos vão usar eletricidade tirada dessas fontes. Exatamente. Essa energia aqui, do ventilador, né? Esse ventilador tira a energia escalar, tira a energia magnética do ar, que é gratuita. Então, essa energia, ninguém pode cobrar nada.
A não ser que ponha o relógio para... Seria como cobrar o ar que a gente respira, né? Só se for fazer isso. Mas a energia magnética, ela vem de ímãs, e os ímãs, eles têm energia por si. Eles ficam lá. Se a gente deixar um ímã parado, ele tem o campo magnético lá. E nunca termina. E é esse tipo de energia que a gente utiliza aqui, nesse ventilador. Se puser, por exemplo, essa a energia que nós temos aqui do aparelho, né? Desse ventilador que tira energia escalar, né? Tira energia magnética direta, assim que Deus faz, né? Então as plantas crescem, os animais melhoram, o ser humano se sente bem, é saudável, os órgãos internos recebem a energia correta, então se revigora, melhora. Então, um monte de vitaminas que a pessoa toma, poderia, usando o ventilador, esse nosso, né? Como é que é o nome dele? Art Deco. O modelo dele é Art Deco. Então, a pessoa pode melhorar a saúde incrivelmente. Pode conseguir, assim, as plantas melhorarem. Põe numa plantação, em vez de pôr veneno para a pessoa respirar veneno que vem dos tóxicos, ou então comer esse veneno através dessas plantas, a pessoa se alimentar com essa energia escalar que vem diretamente, praticamente de Deus, a energia divina, gente. Põe aí a questão do sangue. Veja aí, por exemplo, o sangue de uma pessoa antes assim, né, de usar o ventilador. Veja como estava aí. Então, todo embaralhado aí, os glóbulos amontoados, né? Todo atrapalhado. Esse é outro quadro depois do uso do ventilador. Veja a melhora. É bem diferente aí. Já há uma certa separação, há um certo equilíbrio dos glóbulos vermelhos, aí, os brancos, né? Os que evitam doença aí, funcionando. Então, o que acontece, né? Se a pessoa conseguir respirar esse ar que nosso ventilador emite, o ar que vem do mar, né? O ar que vem, por exemplo, da altura, que não tem tanta poluição, é claro, né? Que a pessoa vai ter uma vida melhor. Nós temos uma associada, uma professora nossa que mora em Nova York, e ela levou para lá 2 vasos de antúrios e colocou o cap motor funcionando dia e noite do lado de um antúrio e colocou o antúrio na outra sala. O resultado ela apresentou esses dias numa fotografia que ela mandou. Veja aí, os telespectadores vão apreciar. Essa planta que está à direita, na sala do meu escritório, com o cap motor. E o da esquerda, não. Então, elas foram compradas no mesmo tempo e, veja, ela está admirada de ver o resultado da força do magnetismo no crescimento das plantas. Então, o ser humano que é pequenininho pode ficar maior. Isso, os baixinhos. Talvez isso explique porque nós somos tão pequenos hoje, né? Inclusive os que não têm muita inteligência, né? Que têm dificuldade de entender as coisas, começam a entender melhor. O processo é o mesmo, né? Falta de energia magnética significa o corpo menor e menos inteligência também, né?
Fizeram um experimento, Dr. Keppe, com um capacete magnético e eles comprovaram que essa influência do magnetismo melhorava a memória das pessoas e a compreensão que eles tinham em diversos testes de conhecimento. Então, vejam que o magnetismo é tudo de bom. Evita, por exemplo, resfriado comum, né? Pessoa toda hora resfriada. Então, evita até as pessoas assim violentas, toda hora brigando. Evita. Melhora o ambiente da casa. Os animais ficam mais calmos, mais tranquilos. Põe numa jaula do leão, por exemplo, né? Depois pode entrar na jaula. Ah, isso. Acariciar o leão. Deixa, né? O Bom, aí não garanto nada, né? Deixa o ventilador funcionando em casa. Quando chega em casa, a mulher e os filhos vão estar mais calminhos. Oh, querido, que bom que você chegou. Sabe, doutor, que é interessante porque na própria Bíblia está escrito que no início os animais não se matavam uns aos outros, né? E então isso mostra que quando a gente tem um ambiente energético melhor, os animais são realmente mais dóceis. E a gente tem relatos de inúmeros clientes que adquiriram esse ventilador e os gatos e cachorros, eles deitam do lado do ventilador. E isso não é normal com ventilador convencional. Vocês podem notar isso. Em vez dos pais darem internet para os filhos verem, põe o ventilador perto. A dureza é segurar a criança no ventilador. Mas quando a criança dorme, não pode fazer nada, né? Põe no quarto e a criança respira à noite. O ar muito bom. Maravilhoso. E ela tem um sono mais profundo e lembra-se dos sonhos. Isso é uma coisa que muita gente tem reportado também, a lembrança dos sonhos. E isso para a saúde psíquica e física é muito importante, não é, Dr. Keppe? Evita esses sonhos tenebrosos, né? Dá sonhos maravilhosos. Então, né? É um ventilador exorcista. Bom, aí precisa ver se a pessoa também não é muito encapetada, né? Senão até o ventilador para. Não, então, sabe, exatamente. Então, a gente precisa saber que o magnetismo, como uma energia divina, ela está sempre aqui. Mais ainda nessa situação. Mas é de acordo com a ética da pessoa que ela vai determinar se ela quer aceitar o bem ou não, né? Essa chave interna da ética, isso depende de cada um, né? Porque na base, viu, Cláudia? Todo indivíduo é bom, vamos dizer, é bonito e é verdadeiro. Essa é a base. Agora ele vai entrando numa sociedade ruim, então ele vai piorando, né? Vai se tornando malandro, vai sendo mentiroso. Por quê, né? Porque é interessante. O ser humano tem prazer nos vícios. Tudo quanto é vício, né? O ser humano tem prazer, até guerra. Por que faz guerra? Gosta de pegar a arma, dar tiro no outro. Então não pode matar o outro, assim, o vizinho. Então vai para a guerra, mata lá. É uma piada. Então, essa questão da guerra, o indivíduo vai lá para matar outro e se acha que isso é bom, ele é assassino. Então, não tem nada de matar outro na guerra. E quem faz guerra também é assassino. Guerra é um assassinato coletivo. Em vez de você matar um só, você pega bombas e mata uma porção de gente. Tá certo? Certíssimo. Por isso que a era do Espírito Santo vai acabar com as corrupções, as calamidades causadas por esse distúrbio energético e as guerras. No more.
passando agora esse período ruim, então virá, vamos dizer, o paraíso terrestre de volta. Isso mesmo. Então, até a Tchau. próxima. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com. Ser brasileiro é você entender que esse país tem uma missão muito importante para exercer na humanidade. Essa missão que o Brasil tem para exercer é uma missão que transcende qualquer partido político, qualquer raça, qualquer religião. O Brasil está às portas de realizar a sua missão principal. E se você quiser saber qual que é a nossa missão principal? História Secreta do Brasil. Porque você precisa conhecer esse livro. Que pessoas de esquerda se encantaram e de direita se encantaram, aqueles que amam o Brasil. Porque amar o Brasil é amar a nossa vida. Olha, ter uma cidadania brasileira, um dia, vai ser reconhecido como a coisa mais preciosa do planeta Terra. Acho que ninguém aqui lata o que é ser brasileiro. Nesse livro você vai saber o que é ser brasileiro.